Seja muito bem-vindo a esta edição de Euronews Noite. É incontornável, o Brexit está na ordem do dia. Theresa May recebe voto de confiança no Parlamento, mantém-se no cargo e tenta renegociar o acordo com a União Europeia. A derrota histórica do acordo do Brexit provocou reações a nível internacional. Angela Merkel ainda acredita no acordo. No Quênia, o atentado do grupo extremista Al-Shabaab em Nairobi provocou mais de uma dezena de vítimas mortais. Cristiano Ronaldo jogou a primeira final pela Juventus. O resultado para ver mais à frente neste jornal. Theresa May resiste à moção de censura. Mantém o cargo e vai tentar renegociar o acordo com a União Europeia. Ontem, o Parlamento Britânico chumbou o acordo do Brexit e o futuro da Primeira-Ministra britânica ficou dependente dos deputados. Mas a probabilidade do governo cair era baixa. May tem maioria no Parlamento, contou com o apoio dos unionistas da Irlanda do Norte e mesmo de alguns rivais internos, como Boris Johnson. Theresa May sobreviveu à moção de censura dos trabalhistas. The ayes to the right, 306. The noes to the left, 325. Teve o apoio do Partido Conservador e do Partido Democrático Unionista da Irlanda do Norte. A Câmara depositou a sua confiança neste governo. Estou pronta para trabalhar com todos os deputados deste Parlamento para levar a cabo o Brexit e para garantir que o Parlamento goza da confiança dos britânicos. O líder dos trabalhistas diz que aceita dialogar, mas com condições muito claras. Antes de quaisquer conversações positivas sobre o caminho a tomar, o governo deve eliminar de uma vez por todas a ideia catastrófica de um Brexit sem acordo e todo o caos que daí poderia resultar. Foram 325 votos contra e 306 a favor da moção, mas Theresa May e o Reino Unido têm ainda um duro caminho de Brexit pela frente. A primeira-ministra britânica sobreviveu a uma moção de censura na Câmara dos Comuns. 325 deputados votaram contra a moção e 306 votaram a favor. A margem de apenas 19 deputados tem um importante significado. A primeira-ministra pôde contar com o apoio do Partido Conservador e com os unionistas da Irlanda do Norte. O mesmo não aconteceu na terça-feira à noite, quando sofreu uma derrota histórica. Depois do voto da moção de censura, May dirigiu-se aos deputados, insistiu no que tinha dito no dia anterior, que queria encontrar-se com representantes dos partidos com assento na Câmara Baixa para chegar a um acordo para o Brexit e convidou Jeremy Corbyn para um encontro para discutirem o que poderiam fazer para chegarem a um novo acordo. Corbyn respondeu que apenas iria encontrar-se com a Primeira-Ministra caso a hipótese de um Brexit sem acordo fosse eliminada, algo com o qual a Primeira-Ministra ainda não concordou. A rejeição do acordo para o Brexit pelos deputados britânicos não poderia passar despercebida na Europa. Berlim e Paris admitem adiar, se for necessário, a data da saída do Reino Unido da União Europeia. Os deputados britânicos votam e a Europa toma nota. Antes da moção de censura que May enfrenta, a Alemanha e a França dizem que é possível adiar a data de concretização do Brexit, de acordo com o possível plano B. Para a chanceler alemã Angela Merkel, tudo deve ser feito para defender os interesses europeus. Queremos controlar os danos que possam existir. A saída do Reino Unido vai causar alguns danos, no mínimo. Por isso, vamos continuar a tentar encontrar uma solução para um Brexit com acordo. Uma solução que passa pelos trâmites legais, mas o adiamento é possível, dizem os franceses. É apenas necessário que o Reino Unido o peça.
Do ponto de vista jurídico e técnico é possível, é preciso que os britânicos o peçam. É preciso um acordo dos 27 Estados-membros da União Europeia. Precisamos de mais consenso para dizer aos britânicos que escolheram 29 de março, mas se pedirem um adiamento é possível. Mas o chanceler alemão Sebastian Kurz mostrou-se mais apreensivo. Um simples prolongamento sem se saber como vai ser usado o tempo, sem uma clara visão de como atingir objetivos da parte do Reino Unido e sem saber como será a futura relação, não faz sentido. Anders oder tiefergehend geregelt werden soll, das würde wahrscheinlich keinen Sinn machen. O primeiro-ministro espanhol considera uma desgraça a saída do Reino Unido da União Europeia. Pedro Sánchez esteve esta quarta-feira no Parlamento Europeu em Estrasburgo e no discurso no hemiciclo disse que todos perdem com o Brexit, sobretudo os britânicos. Corresponde ao governo do Reino Unido adotar as decisões que considera oportunas sobre os passos a dar. Nós, como os Estados-membros e instituições comunitárias, estamos a fazer o nosso trabalho, adaptando tanto os países-membros como a Comissão Europeia as medidas necessárias para minimizar o impacto de uma possível saída sem acordo. O chefe do governo espanhol pediu também aos europeístas que lutem contra a retórica nacionalista. Aos que espalham mensagens de saída, até mesmo desta tribuna, digo-lhes: a Europa não é e não será nunca uma ameaça à extraordinária diversidade dos nossos países, das nossas línguas, das nossas culturas. A Europa é o contrário. A Europa é a multiplicação, nunca a divisão de identidades. Não se é menos espanhol por ser europeu. Sánchez deixou ainda a proposta para que se crie uma estratégia de igualdade de género na Europa. Uma estratégia para combater as diferenças de género, a maior taxa de desemprego que sofrem as mulheres e a precariedade que sofre com particular intensidade a mulher. E apesar do clima de incerteza à volta do Brexit, a moeda britânica mantém-se em alta. Pierre Moscovici diz que os mercados estão à espera do plano B. A libra esterlina manteve esta quarta-feira uma tendência positiva, um dia depois da rejeição do acordo do Brexit proposto pelo executivo de Theresa May. O governador do Banco de Inglaterra, Mark Carney, estima que os mercados acreditam na possibilidade de um atraso na saída da União Europeia para permitir encontrar um plano alternativo. O comissário europeu para os assuntos económicos, Pierre Moscovici, diz que os britânicos deixaram bastante claro aquilo que não querem. Agora têm de dizer o que querem. Sabemos que é esperado um plano B do governo britânico nos próximos dias e estamos à espera dele. Os próximos passos serão cruciais. Para muitos analistas, o pior cenário seria uma continuação do processo de saída do bloco comunitário sem qualquer tipo de acordo. O analista Michael Baker afirma que seria um salto no vazio com a libra, que tem marcado o passo nos últimos anos, a registrar quedas recorde, descendo para níveis aos quais não assistimos há muitos anos. Um Brexit sem período de transição é o pior temor dos setores financeiro e empresarial, que defendem que um atraso na saída da UE mediante o artigo 50 do Tratado de Lisboa permitiria negociar um acordo mais benéfico. O acordo do Brexit foi mesmo chumbado, não há certezas sobre o futuro, mas na opinião dos analistas políticos que falaram com a Euronews, existem alguns cenários possíveis. Vamos ver quais. Ou um novo compromisso nacional ou um novo referendo. Dois analistas políticos contactados pela Euronews não veem outra solução para o impasse do Brexit. O antigo conselheiro de Theresa May, Joe Jones, afirma: haverá necessidade de algum tipo de compromisso se eles quiserem obter aquilo que querem. Isso é válido para o sair e para o ficar. É melhor conseguir algo no sentido do resultado em que eles apontam do que desta perfeita fantasia de Brexit que não vai a lado nenhum. Mas nem todos acreditam no compromisso. O professor de Direito da Universidade de Durham, Tom Brooks, considera que a saída mais provável será uma nova consulta popular. Eu acho que um referendo de qualquer tipo será o resultado mais provável. Se os membros do Parlamento não conseguem encontrar um compromisso e os líderes da União Europeia dizem que não vão considerar nenhuma mudança no acordo, manter o plano atual é um caminho que não leva a lado nenhum.
Um referendo parece ser a única coisa que poderia convir aos dois lados. E em Moscovo, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Federação Russa deu a conferência de imprensa anual na presença de jornalistas de todo o mundo. Sergei Lavrov pediu mais responsabilidade aos Estados Unidos para as grandes questões internacionais e garantiu que a Rússia é apenas um observador do processo do Brexit. Conferência de imprensa anual do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Federação Russa. O ministro Sergei Lavrov pediu aos Estados Unidos mais sentido de responsabilidade nas grandes questões internacionais. É o caso do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédio que Moscou se comprometeu a defender. Estamos prontos para trabalhar pelo Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédio. Espero que os países europeus que estejam mais interessados nisso façam um esforço para não seguirem as posições dos norte-americanos. Esperemos que o sentido de profissionalismo ganhe importância em Washington nas suas abordagens de temas de estratégia e de estabilidade. Precisamos de profissionalismo e de responsabilidade perante a comunidade internacional. Sobre o Brexit, o ministro Sergei Lavrov disse que a Rússia apenas observa, pronta a cooperar com todos os países. Falando desse cenário, a verdade é que não estamos tão interessados como isso no tema. Essa é a forma de agir de outros países e de outros políticos que desejam interferir e manipular processos de Estados terceiros. Nós não fazemos isso. Vamos ver o que acontece. Claro que estamos prontos para colaborar com a União Europeia e com o Reino Unido, se o Reino Unido deixar a União. Depois do referendo do Brexit, a Rússia foi acusada de influenciar os resultados para dividir a União Europeia. E agora outras notícias da atualidade internacional. No Quénia, terroristas do grupo extremista Al-Shabaab atacaram um hotel em Nairobi. O número de vítimas mortais subiu para 15. Nairobi está em estado de alerta máximo depois do ataque contra um complexo hoteleiro e de escritórios que provocou pelo menos 15 mortos esta terça-feira na capital do Quénia. O atentado, levado a cabo por pelo menos 4 homens armados, foi reivindicado pelo grupo extremista somali Al-Shabaab. Os sobreviventes descrevem os momentos de terror vividos no interior do complexo. Dispararam de todos os lados. Os empregados corriam de um lado para o outro e toda a gente estava a gritar. Há pessoas a tentar sair e quando o tiroteio se intensifica, todos começam a correr. Nessa altura percebi que o melhor a fazer era procurar um esconderijo. O ataque teve início por volta das 3 da tarde, hora local. 16 horas depois, as autoridades quenianas ainda tentavam resgatar alguns feridos no interior do complexo hoteleiro e ainda se ouviam tiros no local, contrariando a versão oficial dos acontecimentos de que a situação estaria completamente controlada. Entre as vítimas mortais contam-se 11 quenianos, um britânico e um norte-americano. 2 pessoas ainda estão por identificar. O Quénia tem sido alvo de vários atentados do Al-Shabaab. O desta terça-feira acontece no momento em que a justiça queniana se prepara para emitir uma sentença relativamente aos 4 suspeitos do ataque de 2013 ao centro comercial do Westgate, também reivindicado pelo grupo jihadista e que provocou 67 mortos. E agora no desporto, Cristiano Ronaldo marcou e venceu o primeiro título com a camisola da Juventus. A equipa de Turim conquistou a Supertaça de Itália diante do Milan num jogo realizado na Arábia Saudita. Cristiano Ronaldo entregou a Supertaça à Juventus, marcou o único golo do confronto com o AC Milan em Jeddah, na Arábia Saudita. O português marcou de cabeça na segunda parte aos 61 minutos. Com esta vitória, CR7 conquistou o 27º título da carreira e o primeiro ao serviço da equipa de Turim. A Juventus vence a 8ª Supertaça de Itália depois de ter perdido nos últimos 2 anos para o Milan e para a Lazio. O golo de Cristiano Ronaldo deixou o estádio da cidade esportiva Rei Abdullah em euforia. O jogador foi o grande destaque deste encontro, principalmente entre o público feminino, que pode, desde janeiro de 2018, assistir aos jogos na bancada. O reconhecimento do desporto brasileiro a Marta Vieira da Silva, eleita 6 vezes a melhor jogadora do mundo.
A Rainha Marta, como é conhecida, tornou-se na primeira mulher a ter um espaço exclusivo no Museu do Maracanã. Uma bola e uma camisa da seleção brasileira autografadas e o molde dos pés da jogadora são agora paragem obrigatória do tour de um dos estádios mais emblemáticos do mundo. O futebol é um esporte que tem sido dominado pelo universo masculino, então ter um espaço dedicado à Marta, né, uma das melhores jogadoras de futebol feminino, num espaço que é masculino, é um marco importante. Eu espero que daqui a pouco tempo, né, nos próximos anos, esse espaço seja mais ocupado por mulheres. O Tour do Maracanã conta a história do estádio inaugurado em 1950 e reúne objetos históricos como a rede do 1000º gol de Pelé e as impressões digitais de Eusébio, o primeiro jogador estrangeiro a ser imortalizado no Maracanã. A esta lista de lendas do futebol junta-se agora uma mulher, a primeira, a Rainha Marta. E é tudo neste jornal. Muito obrigada por ter estado connosco desse lado. Conto consigo na próxima edição de Euronews Noite para sentirmos o pulso da atualidade europeia e internacional.